A paz do Senhor Jesus, irmãos, prazer, alegria, novamente entrando na sua casa, para ministrarmos ao vosso coração mais uma palavra do Senhor. Infelizmente ainda não voltamos ao nosso culto de presença, presencial, mas em nome de Jesus, queridos, vão orando aí e logo estaremos convidando toda a igreja que participe dos trabalhos normais da igreja, tá bom? Deus abençoe a todos, prazer muito grande, espero encontrá-los todos com saúde, força, com muita paz nos vossos corações, amém? Vamos orar ao Deus. Pai querido, nós queremos te dar graças por mais esta tarde, por mais esse domingo e por mais esse culto, Senhor. E te pedir, no nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito, Pai, ó Deus, fale conosco nessa tarde. Ó Pai, possa dirigir cada ato deste culto e que todos nós possamos, Senhor, participarmos da Tua mesa. Receba a gratidão do nosso coração, receba o nosso louvor e ministre aos nossos corações em nome de Jesus. Amém, amados? Nós estamos falando nesses dias sobre o Espírito Santo de Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus sempre desejou, sempre quis, como Ele ama a sua criação, Ele sempre teve no seu coração o desejo de estar próximo, a Bíblia fala, chegai-vos a Deus e Deus chegará até vós. Então Deus deseja que estejamos próximo dEle. Nós podemos buscarmos lá no passado, lá no jardim do Éden. Diz a palavra que Deus visitava o homem na virada do dia, queridos? Ali Deus estava presente na vida de Adão, na vida de Eva, todos os dias. Ele passava para ter ali um relacionamento, para ter ali um contato com o ser humano. E eu quero crer que isso alegrava o coração de Deus. E posteriormente, amados, depois da quebra da aliança, Deus então ele começa a usar o homem para se aproximar da humanidade, Nós temos exemplo de Moisés. Na construção do tabernáculo, então, ele passa a fazer morada ali no tabernáculo e está acompanhando o povo de perto. Então, Deus sempre desejou estar presente nas nossas vidas. E também, queridos, para restaurar completamente essa obra, através de Cristo Jesus, diz a palavra que o Senhor restaura aí a comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, e Ele fala do Consolador, Ele fala então da presença do Espírito Santo em nossos corações. Então lá em João capítulo 16, quero deixar no coração de vocês, lá em João 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, e que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então Jesus está aqui já determinando, a atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas a partir desse momento. Ele falou assim, eu vou para o Pai, se eu não for, o Consolador não vai vir. E esse Consolador é exatamente o Espírito Santo, é a presença de Deus dentro do meu coração e do seu coração. Quando, pastor? Quando eu me converto. Na minha conversão, o Senhor, então, envia o seu Espírito Santo e ele passa a fazer agora morada, não mais no tabernáculo, não mais na virada do dia, mas agora ele faz morada no meu coração e faz morada no seu coração. E ele fala no versículo 8, algo tremendo, ele fala assim, e quando ele vier, convencerá o mundo, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. Qual é então o papel do Espírito Santo na minha vida e na sua vida? Convencer
nos convencer do pecado. Significa desmascarar o pecado na minha vida. Quando eu abro o meu coração, quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo então vem e desmascara, né, toda a obra de incredulidade, de pecado na minha vida, me fazendo o quê? Um membro agora do corpo, um membro da igreja, um servo do Deus Altíssimo na face da terra. E qual que é essa função? Qual que é a função dele? Exatamente trazer a consciência ao homem que ele é um pecador. E também que ele necessita, quando fala da justiça de Deus, ele necessita do perdão, né? Ele necessita da graça, né? Ele traz consciência que nós necessitamos ser perdoados, receber o perdão de Deus, aniquilar a culpa que estava sobre as nossas vidas, a separação. Então ele faz um elo, ele quebra, ele renova então agora a aliança que foi quebrada lá no passado, e ele renova através de Cristo na cruz do Calvário a sua presença no meu coração e no seu coração. Louvado seja Deus, irmãos. Por quê? Porque essa é a certeza, esta é a confiança que nós temos no Senhor. Ele confirma, né, a sua presença no nosso coração. Lá em segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 1, nós vamos ver lá no versículo 21 e 22, exatamente isto. Versículo 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. O que ele está dizendo aqui? Querido, que o Espírito Santo é o penhor, é o selo, é aquele que garante a nossa espiritualidade, o nosso crescimento espiritual, a nossa firmeza nesse caminho, no caminho do crente. Ele confirma a firmeza, ele nos unge, como diz aqui, com poder. Ele sela o nosso coração diante de Deus. E ele faz então o quê? Morada dentro de mim. Então ele me oficializa como um membro do corpo de Cristo Jesus enquanto estivermos aqui nessa terra. Ele é a garantia, amados, da minha salvação. Porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer, sem Deus nada podemos fazer. Não há como caminhar na presença de Cristo sem a presença do Consolador, sem a presença do Senhor. Por isso que estou ministrando aqui para vocês qual que é a função do Espírito Santo dentro da minha vida e também no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. É Ele que nos capacita para todo o propósito na face da terra. Deus nos capacita através do Espírito Santo de Deus. Sabe, meus irmãos, nos dirigindo, nos conduzindo, nos direcionando naquilo que devemos fazer, como devemos agir, de que maneira nós devemos, então, proceder na face da terra, até a vinda de Jesus Cristo, até a nossa partida para a glória do Senhor. E aí eu levo os irmãos na carta agora de 1 Coríntios capítulo 12. Volta um pouquinho para trás aí, 1 Coríntios capítulo 12. Eu quero ministrar aqui a manifestação, o propósito do Espírito de Deus manifestando dentro de cada um de nós. Versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um como for útil. Então, quando Deus nos chamou, Jesus nos convoca, porque não fomos nós, mas foi Deus que nos elegeu, foi Deus que nos convocou. E Ele nos coloca no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, manifestando no nosso coração, diz a palavra, para tudo que é útil.
Então já não vivo mais eu, nós podemos dizer, como diz a palavra, já não vivemos, mas nós mesmos, mas agora Cristo vive em mim através do Espírito Santo. E somos colocados nesse corpo, na igreja do Senhor, para sermos útil, querido, útil na obra do Senhor Jesus. Porque a uns, diz a palavra de Deus no versículo 8, a um, pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria. Então a um, Deus enche da graça, da sabedoria da palavra de Deus, para ser útil. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. E a outros, pelo mesmo Espírito, a operação de maravilhas. Perdão. E a outros, pelo mesmo Espírito, a profecia. E a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de discernir o Espírito, letra minúscula. Então, os Espíritos, aqui em letra minúscula, e a outros variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olha aí, meus irmãos, qual que é o propósito de Deus quando me convoca, quando te convoca, quando você se converte, quando Ele te convence do pecado, quando Ele te faz entender justiça e juízo, Ele te faz exatamente para que você seja um no corpo, seja útil para aquilo que você foi chamado, e Deus tem propósito na sua vida, amado. Você não foi chamado sem propósito. Deus chama cada um de nós com propósito. Quer na profecia, quer no dom de línguas, quer no dom da cura, quer na interpretação, quer, queridos, na sabedoria da palavra de Deus. Todos nós, chamados pelo Senhor, somos chamados para um grande propósito de Deus e na questão da sua igreja. Pastor, mas como? Como é que eu vou conseguir chegar nesse patamar, nesse padrão, ou nessa base espiritual para que Deus possa me usar naquilo que for útil? Queridos, não sou eu, não é os pastores que vai habilitá-los, Esta habilitação, essa capacidade, ela vem de Deus para os seus escolhidos. Quando Deus te chamou, Ele vai te capacitar dentro do seu propósito para fazer um trabalho na conversão da sua casa, na conversão dos seus filhos, na conversão do seu marido, na conversão da sociedade, na conversão do bairro que você mora, na conversão da rua que você está morando. O Senhor vai habilitá-lo de tal maneira. E quem faz isso é exatamente o Espírito Santo de Deus que habita dentro do nosso coração. Amém, amados? Ele habita dentro do nosso coração exatamente para nos habilitar, nos capacitar para toda, diz a palavra, toda e boa obra do Senhor em nossas vidas. Quer ver isso? Só que nós precisamos tomar uns certos cuidados aqui, Essa capacitação, queridos, é para uma obra de pureza, para uma obra de santidade, para uma obra de edificação da igreja de Cristo Jesus, Lá em João capítulo 15, não mais agora 16, mas 15, que diz assim, uma palavra muito conhecida de vocês, de toda a igreja, diz assim, olha a responsabilidade, estais, pois, em mim, e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Olha aqui o perigo, meus irmãos. Deus, através do seu Espírito Santo, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nos elegeu, manifestou dentro de nós, para aquilo que é último, dentro dos seus propósitos, mas para isso acontecer, como é que eu devo fazer, pastor? Eu devo estar ligado, estai em mim.
O Senhor disse assim: esteja em mim, ligados nesta videira verdadeira, irmão. E aí vem o quê? Aí vem o zelo, aí vem a obediência, aí vem a disposição, aí vem a entrega verdadeiramente de uma pessoa para que Deus possa usar. Estar em mim significa, em outras palavras, significa continuar, permanecer. A Bíblia fala assim: ouvimos e vamos permanecer em ouvir o Senhor, em estar em Cristo. Então permanecer, continuar, queridos. Deus fala assim que Ele vai nos aperfeiçoando. A obra que Ele começou na minha vida, Ele vai aperfeiçoando esta obra, e esta obra vai se tornando uma obra muito mais excelente. É ficar, meus irmãos, é estar colado, ficar com Cristo Jesus, é estar exatamente habitando, permitir que o Espírito Santo, não extinguindo, né? Porque muitos acabam extinguindo o Espírito Santo. O que é isso? Peca, o Espírito Santo então deixa aquela pessoa. E aí o estado dessa pessoa é um estado terrível, né, irmãos? Então o que eu quero deixar aqui? Aí ele fala no versículo 5: eu sou a videira e vós as varas. Então, amados, a igreja está aqui, a videira está aqui. Nós somos o que? As varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Sabe, amados, eu já vi algumas pessoas dizerem assim que não consegue ser aquele fruto do Espírito completo, né? O fruto tem 9 partes, então nós temos uma parte ou outra e não temos todo o fruto, né? Ou dentro de nós não opera todo o fruto do Espírito. Isso está errado, irmãos. Nós precisamos nos habilitar para isto. Deus vai nos capacitar para isto. É estar em Cristo. Todos aqueles que estão em mim, diz a palavra, dão fruto. Se alguém não estiver em mim, esse será lançado fora, como vara secará, e os colhe e lança no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Essa é a obra completa de Jesus. Esse é o manifestar de Deus, né? Naqueles que permanecem, naqueles que continuam, naqueles que se persevera, né? Uma das partes do fruto do Espírito. Começar a boa obra, queridos, e permitir que Deus aperfeiçoe esta obra. Lá em Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. O que nós temos visto é pessoas começando no espírito e terminando na carne. Começam de uma forma tão excelente diante de Deus e de repente, amados, vai se esfriando espiritualmente e termina na carne. Tem que ser o contrário. Nós temos que nos apresentarmos diante de Deus em pecado na carne e sendo aperfeiçoado, permitindo que esta manifestação do Espírito dentro de nós, seja para qualquer obra que for, amado, ela possa crescer, crescer, crescer. O que nós precisamos é conservar. Quando a palavra de Deus fala na questão aqui de João 15, 4, a questão é conservar a palavra de Deus em nossos corações e mente. Significa viver verdadeiramente uma novidade de vida e sendo transformado a cada dia. Cultivar o hábito da comunhão constante e mais profunda, buscando, meus irmãos, as forças e a graça de Cristo a cada dia. Sabe, tem cristão domingueiro, aquele cristão que só ouve a palavra no domingo, ou só abre a Bíblia no domingo. Isso não existe, amados. Nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias, nós precisamos orar ao Senhor todos os dias, nós precisamos cultivar, como eu disse aqui, esta
esta comunhão constante e profunda dentro do nosso coração, buscando força e graça ao Senhor todos os dias da nossa vida. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6 que nós precisamos ficar firme para que nós possamos vencer o dia mal. Não somente estarmos firmes na igreja, quando tudo está bem, amados. Nós precisamos estar firmes constantemente diante de Deus, obedecendo os seus mandamentos e permanecendo no seu amor. É isso que Deus nos habilita. Sabe, irmãos, obedecer os mandamentos de Deus é difícil, mas nós precisamos obedecer. Não somente, queridos, buscarmos de Deus as palavras que agradam o nosso coração, mas as palavras proféticas de exortações que possam nos elevar, que possam nos despertar para uma obra de Deus mais profunda e mais maravilhosa. Nós precisamos amar uns aos outros, né, queridos? Amar uns aos outros, essa é a obra da habilitação do Espírito de Deus em nossas vidas, em nossos corações. É conservar a nossa vida pura, limpa, mediante a palavra do Senhor Jesus. Tomando cuidado, irmãos, porque às vezes eu faço lembrança de Moisés. Deus dá uma ordem determinada e Moisés, por causa da ira, por causa do estresse, né, provocado pelo povo, ele simplesmente faz outra coisa. E isso tirou de Moisés o quê? Tirou de Moisés a graça de entrar na terra prometida. Olha o que acontece que uma pessoa quando não conserva, meus irmãos, limpa, né, pura diante de Deus, mediante a palavra do Senhor. E nós precisamos o quê? Resistir o pecado, resistir o dia mal. E diz a palavra que ele vai fugir de nós, né? E nos submetermos, né, às orientações que esse Espírito Santo dentro de mim e dentro de você todos os dias, irmãos. Sabe, não é mais na virada do dia, não é mais uma vez por ano no tabernáculo, sabe? Todo aquele ritual para que o sumo sacerdote pudesse levar os nossos pecados para o lugar santíssimo. Não, amados, agora nós temos acesso a Deus pelo vivo e novo caminho que Jesus nos abriu através do seu sangue, né, na cruz do Calvário. Ali ele nos salvou. Esse é o propósito de Deus, salvar-nos, né, restaurarmos e salvarmos. Cristo restaurou a nossa comunhão com Deus. Hoje nós temos acesso ao Pai, ao trono da graça. Nós podemos falar com o nosso Deus através do Espírito Santo do Senhor, através do nome de Cristo Jesus, que restaurou a minha vida, amados. Me tirou do lamaçal do pecado, me colocou no lugar de luz, sobre a rocha, né, sobre a sua firmeza, sobre a sua palavra. E hoje eu posso ter comunhão com o meu Pai. Esta é a função do Espírito Santo de Deus. Ele está conosco, aleluias. Ele participa da nossa vida dia após dia, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, lá no nosso chuveiro, lá no metrô, lá, amados, aonde quer que estejamos, o Espírito está conosco. Estarei convosco todos os dias, né? É Deus providenciando esta ajuda gloriosa, essa força poderosa do Espírito Santo de Deus em minha vida e na sua vida. E eu gostaria que você profetizasse comigo essas palavras que está em Gálatas, que eu quero que vocês abram aí, por favor. Gálatas, no seu capítulo 2. Gálatas 2. Gálatas 2, nos versículos 19, que diz assim: versículo 19: porque eu, pela lei, estou morto, para a lei, para viver para Deus. Já estou, então eu quero que vocês profetizem isso comigo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha aí, irmãos. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé
do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluias! Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Então, irmãos, para que a morte de Cristo possa surgir efeito, é necessário que eu não viva mais eu, mas que Cristo agora, através do seu Espírito Santo, eu preciso ir, porque se eu não for lá em João, capítulo 16, se eu não for, ele não pode, o Consolador não virá a vós. Então, amados, Cristo então vai para a destra do Pai, vai para estar lá no trono de Deus, mas Ele envia o Espírito Santo para que encha a sua igreja, para que encha a sua vida, minha vida, com esse poder e com esta graça. E por isso nós podemos vencer. E por isso, meus irmãos, haja o que houver, né? A que preço for, a nossa vida, a nossa casa servindo ao Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque estamos fortalecidos no Senhor. Sabe, se morrermos, morremos para Cristo. Se vivermos, vivemos para Cristo. Se andamos, andamos para Cristo. Se sentamos, sentamos para Cristo. Tudo se reverte em Cristo Jesus, em nossas vidas, ao nosso coração. Sabe, queridos? E aí eu quero deixar com vocês, só aqui no capítulo 5, na questão da transformação, né? Ele nos habilita, nos transforma e gera dentro de nós o seu Espírito Santo. Então não mais para a cobiça da carne contra o Espírito Santo e contra a carne. Não há mais, meus irmãos, mesmo que essa luta esteja dentro de nós, a vitória é nossa pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E o que eu quero deixar com vocês? Diz assim, preste bem atenção, amados, agora nesse finalzinho. Eu quero encerrar com isso, tá bom? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque a obra da carne são. Então nós já não estamos mais debaixo da lei. A obra da carne são. Olha a obra do pecado. Manifesta, as quais são prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas e dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Estão condenados à morte eterna, amados. Estão condenados à morte eterna. Por isso a importância do Espírito Santo dentro do nosso coração. Aí ele fala assim na sequência, eu estou lendo Gálatas 5, né? Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, preste atenção, crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, letra maiúscula aqui, dizendo sobre o Espírito Santo, se vivermos no Espírito, também devemos andar no Espírito. E, queridos, não é parte do Espírito. Ah, Senhor, eu tenho paz e tenho longanimidade, falta mansidão, falta temperança, falta alegria. Amados, a obra de Deus ela não é uma obra incompleta, ela é completa e perfeita na minha vida e na sua vida. Precisamos viver em Espírito. Se nós falamos que vivemos no Espírito, devemos também viver, andarmos no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-vos uns aos outros, invejando-os uns aos outros. Aleluias! Então, amados, como é que Jesus trabalha? Trabalha no convencer.
Como é que Jesus trabalha? Ele trabalha com um propósito na minha vida. Ele quer morar no seu coração. Ele quer morar na sua casa. Ele quer fazer parte da sua família. Ele quer viver contigo, meu amado. Jesus, ele quer estar conosco todos os dias através do seu Espírito Santo. Ele está aqui exatamente para nos abençoar. Por isso que o crente é diferente. Por isso, meu querido, que nós precisamos andar. Se nós cremos, se nós entregamos as nossas vidas, andar como Cristo andou. Amém? Fazendo aquilo que é correto, aquilo que é bem, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é perfeito. A Bíblia fala assim, nisto pensai. Nisto pensai. Então vamos pensar. A função do Espírito Santo é exatamente trazer uma boa consciência, né? Nos levar, querido, lá em Romanos capítulo 12, a nos apresentarmos em sacrifícios vivos, santo e agradável, que é o nosso culto de entendimento racional. Para quê? Para que eu possa experimentar qual seja a perfeita, agradável, a boa obra de Deus na minha vida e na sua vida. Amém, amados? Receba essa palavra em nome de Jesus. Abre o seu coração. Se você ainda não aceitou Jesus, abre o seu coração. Permita que o Espírito Santo do Senhor visite o seu coração e faça uma obra de transformação, uma obra de milagre na sua vida, trazendo você ao conhecimento, ao discernimento espiritual, fazendo com que você caminhe em paz, caminhe em gozo, caminhe em temperança, em bondade, em misericórdia, em alegria, né? Toda a obra do Espírito Santo na sua vida. Amém, amados? Que Deus te abençoe, que dê um domingo maravilhoso, né? Um término de domingo, um começo de semana maravilhosa, uma semana rica e abençoada. Quero mandar um grande abraço, um beijo no coração da nossa irmã Sônia. Minha irmã, estamos com você, minha querida. Deus te abençoe aí na sua casa. Pai querido, Santo de Deus, eu quero também agora, Pai, abençoar cada lar que me assiste, cada família, cada casa, cada vida, cada membro do ministério. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai. Eu sei que os teus servos, durante todo esse mês, ministraram sobre o Espírito Santo, cada um, Senhor, de uma forma, cada um de um jeitinho maravilhoso, e eu te glorifico por isso, Pai. A tua igreja tem discernimento, a tua igreja tem o conhecimento da tua palavra. Pai querido, alcance agora essa família, alcance essa casa, alcance essa vida, derrama a tua graça, Senhor. Ó Pai, revista, Pai, do teu poder, da tua graça, e Pai, traga-os para o teu propósito e habilita essas vidas, Senhor, em toda a obra, para aquilo que é útil, para aquilo que é maravilhoso, para aquilo que é para crescimento, que é para edificação da tua igreja, das famílias que nos assistem, em nome do Senhor Jesus. E já repreenda, Pai, toda a seta de enfermidade. Oh Deus, toca, Espírito Santo, nos leitos e hospitais, faça a tua grande obra, manifesta o teu grande amor. Obrigado pelo grande livramento, Senhor Deus, sobre a minha família, sobre a minha casa, Senhor, sobre a minha esposa. Eu quero te dar graça, Senhor. Oh Pai Santo, eu sei que as tuas mãos estavam ali naquele momento. Receba assim a gratidão do nosso coração, receba o nosso louvor pelo grande livramento. Assim abençoa a tua igreja, abençoa a tua obra. É o que eu te peço, já te louvo, Senhor. Eu te agradeço, exalto o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a força, a presença e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre você, meu querido, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus, irmãos. Até terça-feira com a pastora Giselda, em nome de Jesus. Quinta-feira também estaremos aqui de volta com a ministrando a palavra, ministrando o estudo da palavra. E no próximo domingo, às 18 horas, se for da vontade de Deus, ou retornaremos ao culto de presença, ou ainda passaremos mais um domingo longe dos irmãos. Amém? Deus abençoe vocês, amados. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Nos ajuda aí para que nós possamos crescer e transmitir essa palavra para muito mais pessoas, muito mais vidas. Deus abençoe a todos. Até mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem com Deus, irmãos. Fiquem na paz.